atenção nesse louvor, porque tem tudo a ver com o que você vai ouvir nessa noite. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, civilmente em ti. Mas todo dia o pecado me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora a vida de Deus. Irmãos, nós cantamos uma grande verdade. Todo dia o pecado vem. E vem mesmo. Porque o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Todo dia as tentações vêm. Você sabe que vem. Todo dia as propostas são indecentes do inimigo. Porque o papel dele, a função dele é nos destruir. E nesta noite, mais do que nunca, eu quero falar para os irmãos, dando continuidade ao nosso retiro que tivemos por época do carnaval, sobre o tema da santidade. E eu quero pedir a todos, quero pedir os jovens, quero pedir os adolescentes aí atrás, aos mais velhos, vamos tirar essa horinha com muito temor, como ministrou o Ricardo, para ouvir o que Deus quer te falar nessa noite. Porque, irmãos, se Deus tocar na sua vida nesta noite, você jamais será o que você é. Jamais. Porque o que faz a diferença na vida de um homem é o toque de Deus. Se não tiver o toque dele na nossa vida, nós cederemos a tudo isso daí, a todo o pecado. Por isso, irmãos, que eu quero falar como a filhos da obediência. Esta noite eu quero falar a filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Irmão, se tem um assunto que o inferno não gosta de ouvir, é santidade. Ele gosta muito de ouvir acerca da prosperidade, mas santidade não. Irmãos, eu creio que
todos nós aqui sabemos que ser uma pessoa santa é ser uma pessoa separada para viver uma vida de santidade na presença de Deus. Isso nós sabemos, de cor e salteado. Porque isso nós temos ensinado, nós temos aprendido, mas o detalhe é que só a letra mata. O que dá vida é o Espírito. E aí nesta noite eu quero fazer a pergunta, que cada um responda essa pergunta: o que é viver em santidade? O que é viver em santidade? Irmãos, viver em santidade é viver debaixo do governo de Deus, do governo do Espírito Santo de Deus. E viver debaixo deste governo é viver guiado, é viver orientado, é viver na base da obediência, em conformidade com a palavra dele. É isso que é viver em santidade. Viver em santidade, irmãos, não é ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, de qualquer situação, ser uma pessoa 100% perfeita, porque não existiremos isso aqui, não existirá isso aqui nessa terra, não existirá, mas é viver no temor do Senhor, é viver na dependência dele, é viver na direção dele, é antes de qualquer coisa perguntar a ele: Senhor, no teu lugar, no meu lugar, o que o Senhor faria aqui agora? Senhor, no meu lugar, eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo? O Senhor estaria fazendo isso que eu estou fazendo se o Senhor estivesse no meu lugar? Irmãos, Deus disse ao povo dele, ao povo de Israel: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Deus separou o povo, e sobre aquele povo Deus estabeleceu o seu governo, e disse para aquele povo: sejam santos, sejam separados para mim, porque vocês são um povo que eu escolhi para mim. E agora cumpri os meus estatutos, porque somente dessa forma vocês estarão sendo santificados. Irmãos, se é o Espírito Santo de Deus quem exerce autoridade e governo sobre a nossa vida, se for Ele, então, irmãos, nós precisamos entender que todo crente deve carregar em si, deve trazer em si uma marca de santidade ao Senhor, não mais aquela inscrição numa placa de ouro na mitra do sumo sacerdote que nós estudamos, que aprendemos lá no retiro, mas sim uma marca produzida por uma transformação moral, transformação ética, transformação de vida, que nos identifique com a santidade de Deus. Isso que nós precisamos, irmãos. Nós estamos vivendo em um mundo de total corrupção. Estamos vivendo num mundo devastado por uma tamanha falta de princípios morais, tamanha falta de princípios, que a prática da imoralidade tem até mesmo entrado
e se tornado uma normalidade no meio do povo de Deus. O que anda acontecendo por aí, irmãos, e que pode estar acontecendo aqui nesta noite no nosso meio, é uma situação tão deplorável, e que nós achamos que está tudo bem, que não tem nada a ver, e ainda dizemos que nós somos separados para este Deus. Irmãos, volta e meia eu tenho visto pessoas que estão aí vivendo no pecado e expressando-se com palavras ou com atitudes, se expressando como se fossem verdadeiros crentes, que você olha assim e fala assim: meu Deus, como é que pode? Será que o cara não entende que ele está errado? Interessante que lá em 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, tem gente aí falando da fé que são ensinos de demônios, que não é o que a Bíblia ensina, e eles creem naquilo e estão vivendo aquilo, porque as suas mentes estão cauterizadas, porque o diabo está cegando. Eu li um comentário bíblico esses dias, e no comentário dizia o seguinte: os cristãos constantemente são expostos a um sistema de mundo cuja força propulsora vem de Satanás e seus demônios. Seus esforços consistem em destruir vidas e desacreditar a igreja, destruindo a sua credibilidade e integridade. Uma maneira pela qual esses espíritos trabalham é encontrar cristãos cuja vida não se mostra coerente com a palavra de Deus, para exibi-los diante dos incrédulos, na tentativa de mostrar que a igreja é uma farsa. No entanto, os cristãos devem permanecer firmes contra o inimigo e assim silenciar os críticos pelo poder de uma vida santa. Irmãos, o diabo não está brincando, não. Enquanto você está sentado olhando para mim aqui, o diabo está trabalhando. Ele está trabalhando para te dar uma rasteira. Ele está trabalhando nessa noite aqui para cegar os teus ouvidos, ou ensurdecer os seus ouvidos. Ele não brinca. Enquanto nós estamos aqui, ele está atentando contra a nossa família. Só a misericórdia de Deus. E com um detalhe: ninguém aqui é bonzinho para não receber sobre si as investidas dele. Ninguém. É graça e misericórdia pura. Eu quero dizer nesta noite que aqui não há uma pessoa sequer que não esteja sujeita a cair, porque eu estou trazendo uma mensagem que eu pensei em trazer para o Vitória Jovem, para falar para jovens, mas não há um sequer aqui dentro que não esteja sujeito, porque a própria Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios 10:12, aquele pois que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Hoje nós temos uma irmã em nosso meio que está com o coração dilacerado, porque o marido dela, visto como um crente, que teve
a nossa confiança e admiração por anos, líder de ministério, a deixou por causa de uma mulher, por causa de prostituição, e a deixou depois de 40 anos de casado. E você ainda ouve, e você ainda lê nas redes sociais manifestações desse homem falando das maravilhas do céu, como se tudo tivesse normal. Nós temos aqui nesta noite, irmão, pais gemendo, numa luta incansável com filhos no submundo do pecado. Nós temos também pais aqui nesta noite que têm filhos adolescentes, filhos pequenos, e que não sabem como trabalhar, como agir, como defender os seus filhos que estão à mercê deste mundo satânico. Sabe, nós temos muito controle enquanto nossos filhos estão pequenos, mas quando eles crescem, eles vão crescer, eles vão atingir uma idade que, se não for a misericórdia do Senhor na vida deles, vão entrar por caminhos tortuosos e vão se rebentar. Eu aproveito aqui, irmãos, para pedir oração por mim e pela minha família. Guardem a minha família em oração, porque as lutas são grandes, e a luta é para todo lado. Deus está furioso, o diabo está furioso. O diabo não está nem um pouco interessado que eu esteja falando o que eu estou falando para vocês. Mas se tem uma coisa, irmãos, que eu aprendi e que eu jamais deixarei de fazer, é estar sempre pedindo a oração da igreja. Porque a oração da igreja, ela tem o poder de tocar no coração de Deus. Tem pessoas que não estão entendendo isso não. Nós somos um corpo. Eu sou um com vocês. Eu posso não conhecer todo mundo aqui dentro, eu posso não me relacionar com todo mundo aqui dentro, mas eu tenho um amor por cada um que está aqui dentro, porque eu quero o melhor para cada um. Demonstração de amor, irmãos, não é só beijinho, abracinho, bate-papo furado, porque às vezes você tem até algum problema comigo, que eu nunca conversei com você. Amor é querer ver o melhor de Deus para a sua vida, e eu tenho esse encargo com Deus. Mateus 18:8 diz que em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se por um justo pode muito, quanto mais pela igreja, pelo corpo. Estejamos orando uns pelos outros. Vamos arrancar do nosso meio o espírito de condenação, o espírito de botar o dedo para o outro e apontar os problemas, porque enquanto tem um para lá apontando, tem 4, tem 3 pelo menos aqui para mim. E que vivamos isso, que vivamos essa realidade da igreja, vivamos a igreja, porque se nós vivermos a igreja, nós vamos ser inabaláveis neste mundo tenebroso, porque próprio Jesus promete isso quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. No ambiente da igreja nós somos guardados, no ambiente da igreja, e o Senhor Jesus cumpre as suas promessas. Para uma melhor compreensão do que eu quero falar aqui nesta noite,
sobre a questão da santidade, eu sinto a necessidade de falar para vocês que há duas etapas da santificação, para que você entenda. Para que você entenda. Quando nós lemos aquele versículo, sem santidade ninguém verá o Senhor, é preciso entender que há duas etapas da santificação. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, eu digo nesta noite, a igreja de Deus que está em Vitória, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Uma carta escrita aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. A primeira etapa, é a primeira parte do versículo, aos santificados em Cristo Jesus. Quando Paulo se dirige à igreja, usando esse termo, santificados, ele não está se referindo a algo que está acontecendo ou que vai acontecer, mas sim a algo que já aconteceu, passado. 1 Coríntios 6,11 diz assim, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todos os três termos no passado. Aqui era Paulo exortando os irmãos da igreja acerca das suas condutas pecaminosas. Como fostes no passado. São esses os santificados. Quando nós fomos convertidos, o dia que você verdadeiramente se converteu, que você foi regenerado, você também foi justificado e também foi santificado, separado para Deus. A sua conversão você foi regenerado. O Senhor te justificou. Ele é a nossa justiça. Não há mais condenação sobre você, né? E naquele momento o Senhor te separa. Agora você é meu. Todo o nosso pecado, todo o nosso passado de pecado que nós tínhamos foi removido, e a toda sujeira espiritual ela foi lavada. Paulo, escrevendo a Tito, em Tito 3, 4 a 5, ele diz assim, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, olha só, irmãos, quando se manifestou a benignidade dele, não foi merecimento meu nem seu, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, essa santificação que nós podemos chamar de imediata, se deu quando fomos convertidos. É por isso que hoje, aquele que é um convertido, aquele que é um filho de Deus, não deve viver aí remoendo o passado, pensando no que fez, se condenando. Joga isso por terra. Irmãos, remoer o passado só vai nos levar a ter uma vida medíocre de condenação, só fazendo com que nós nos sintamos não merecedores do amor e da graça de Deus. É só isso que você lembrar do passado vai te levar. Se
Se fomos santificados, somos santos. Ponto final. E por sermos santos, somos separados por Cristo e para Cristo. E a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E acrescenta lá em Hebreus 10:17: também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Irmãos, coisa maravilhosa é a vida cristã. Ouça isso e coloque no seu coração essa verdade, porque vai ser isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. A segunda etapa da santificação, após termos sido justificados, santificados, momento da nossa conversão, inicia-se agora a necessidade de algo mais em nossa vida, que é o desenvolvimento da santificação. Escutem eu acabar de falar, não tirem conclusões. Jesus me salvou, não tem que fazer mais nada. Existe algo mais a fazer. Pois Paulo, no mesmo texto, ele diz aos santificados em Cristo Jesus, também diz: chamados para serem santos. Nós fomos chamados para sermos santos. E essa expressão não se refere mais a passado, mas a presente e ao nosso futuro. Chamados a sermos santos hoje, o que eu estou fazendo e o que eu farei amanhã. Todos aqueles que foram inicialmente santificados, agora são chamados a ser santos, a continuar um processo de santificação. O que Deus começou quando nos converteu, agora deve ser mantido, deve ser desenvolvido por cada um de nós. E é por isso que Hebreus 12:14 diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que é seguir? É caminhar. Seguir a santificação. Ao falar sobre seguir a santificação, nesse texto, a Bíblia está falando de um processo contínuo, um processo que acontece do nosso presente para frente. É um processo. Essa carta foi dirigida, irmãos, principalmente a um grupo de hebreus cristãos recém-convertidos, inexperientes, maturos, que eram tentados a agarrar-se às tradições dos rituais simbólicos, sem poder espiritual do judaísmo. Eles tinham aceitado a Jesus, mas agora era necessário que eles aprendessem algo mais para poder desenvolver a sua nova fé, desenvolver o seu caminhar em uma nova fé, não mais aquilo que eles tinham aprendido. E quantas mazelas estão enraizadas dentro da nossa vida? Quantas? Imagina um recém-convertido, aceitou a Jesus agora, recentemente, tudo
dele. Existem coisas que Deus pisca o dedinho e muda, mas isso não é regra. Esqueçamos o novo convertido. Olha para a sua vida, que já tem aí 30 anos de fé, 40 anos de fé. Quantas misérias você ainda pratica no seu dia a dia, julgando irmãos, fofocando, fazendo tanta coisa, depois de tantos anos de fé. É isso aí que a palavra está falando. Esse desenvolver a santificação é cada dia nós estamos aprendendo com o Senhor, para que essas coisas possam ir saindo de dentro de nós. É por isso que Paulo nos exorta em Efésios 5:14 a 17: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Se você não lê uma Bíblia, se você não lê um capítulo da Bíblia em um mês, você está dormindo. E Paulo está dizendo para você: desperta tu que dormes, porque ele quer te esclarecer. Mas como é que ele vai te esclarecer se você não lê a palavra dele? Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nós dizemos que o povo de Deus é o povo mais sábio da terra, mais inteligente. Então use dessa sabedoria, remendo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida, para a minha vida? Será que a vontade do Senhor para a sua vida é a mediocridade que você anda vivendo na prática do seu pecado? Não. Deus tem algo melhor. E também Pedro, em 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A Bíblia diz também que errais porque não conheceis as Escrituras. Então, como pode você crescer? Como pode você se santificar? Como pode essa santificação produzir frutos na sua vida, se o seu viver limita-se apenas a vir aqui todo domingo, alguns irem ao grupo e acabou? Irmão, só deseja buscar crescimento espiritual, só deseja seguir a santificação aquele que passou pela primeira etapa da santificação, que se dá no novo nascimento. Por isso que quando diz lá, sem santificação ninguém verá o Senhor, não é que você não vai ver o Senhor porque você perde salvação, não. Você não vai ver o Senhor porque você não passou pela primeira etapa da santificação, porque você não se converteu. Você é um crente nominal, não real. Porque quem passa pela primeira etapa, ele persevera até o fim da segunda. E é por isso que diz: quem perseverar até o fim será salvo. Porque esse já foi, e agora ele está perseverando. Cuidado, irmãos, com um pensamento que às vezes é normal, pessoas se manifestarem aquela euforia dizendo: se estamos em Cristo, fomos justificados, agora levanta a sua cabeça, sacode a poeira, você pecou, pede perdão e vai embora. Cuidado com isso. É certo sim que Deus nos justifica, é óbvio, mas nos justifica se verdadeiramente estivermos em Cristo Jesus. E quem verdadeiramente está em Cristo é aquele que tem uma conduta de vida firmada na base
do temor ao Senhor. Palavra de domingo. Irmãos, como disse o Ricardo, temor a Deus implica em a pessoa reconhecer a soberania e o senhorio de Deus na sua vida. Temor a Deus é você olhar para Deus e saber, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é que é o meu dono, eu estou aqui por causa dEle. E aí sim, quando você reconhece isso, quando você aceita isso como verdade no seu coração, você se entrega a Ele, permitindo que Ele trabalhe constantemente, diariamente na sua vida. Problemas vão existir? Vão. O pecado todo dia vem, as propostas todo dia vêm, as tentações todo dia vêm, elas me chamam todo dia. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Oh, irmãos, Senhor, tenha misericórdia de nós nesta noite. Paulo diz lá em Gálatas 2:20, porque quando você reconhece isso, você vai poder dizer o que Paulo disse. Logo, agora, depois dessa experiência tremenda de encontrar o meu Senhor, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É aí a diferença, irmãos. Então, se nós entendermos bem essas duas etapas, nós podemos então, na condição de lavados, de justificados, de regenerados, de filhos de Deus, autênticos, reais, entender e aceitar o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, acerca da santidade. O texto diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir, controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, desejos desenfreados, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim rejeita a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmãos, se nós entendermos isso, se você jovem, se você adolescente, se você velho, eu, entendemos verdadeiramente o que é ter temor de Deus, o que é viver debaixo do senhorio dele, nós vamos nos abster da prostituição. Primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse texto, eu não já fiz isso. Ao que está em pé, cuide-se para que não caia. Pode não ter feito até agora, mas poderá fazer amanhã. Dorival Júnior sempre fala que é um professor. Eu já fui professor um ano, e no final do ano eu desisti. Por quê? As meninas davam em cima de mim. Algumas não me apeteciam, mas tinha uma que foi uma guerra naquela escola, aquele ano meu de trabalho, porque eu era recém-convertido.
Eu estava a todo vapor buscando a Deus. E era menina linda, cobiçada por todos os professores. E eu nunca dei uma trela para ela. Quando chegou ao final daquele ano letivo, eu não sei se é porque ela viu que ela ia ficar no pau, como no pau ela ficou, porque não estudava, achava que a beleza dela ia fazer passar. Numa sexta-feira, eu já falei isso, alguns ouviram, outros não, por volta das 9h pouco, horário do recreio, aquela menina me chama na sala dos professores, na sacadinha do colégio Mário Ortiz, e diz assim: professor, todos esses professores aqui são uns idiotas, vivem dando em cima de mim, mas eu admiro o senhor, ou você, sei lá como é que ela falou, que nunca deu em cima de mim. O senhor quer sair comigo hoje para me amar? Era sexta-feira de vigília. Eu ia sair de lá para vir para a vigília. Quando ela falou aquilo, eu só disse o seguinte: quem ama você é Jesus. E saí correndo. Eu entrei no carro. Eu saí daquele colégio, daquele estacionamento, mas eu chorava dentro do carro. Eu dobrei a curva do Saldanha da Gama, eu esmurrava o volante do meu carro, porque a minha vontade era voltar, pegar aquela menina e sair. Eu saí de lá, vim que nem um desesperado para o nosso salãozinho do Ouro. Quando eu entrei, aqueles irmãos da vigília, aquela rodinha, eu entrei, não sei se tem alguém aqui que estava lá, eu me joguei no chão de joelho e ali eu chorava. E o Senhor me deu a vitória. Irmãos, é uma questão de atitude, é uma questão de posição, de atitude, jovem. É uma questão de temor, de entender que Deus está acima de tudo isso e que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. E que do tempo próprio Ele nos dará o melhor. Então, irmãos, o versículo 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição, que vem do original do grego, porneia, é uma tradução muito limitada, porque sugere comércio do sexo, é alguém pagar para ter uma relação. Tem algumas tradições que colocam como fornicação, que também é um pouco estreita, porque sugerem ser pecado antes do casamento, ser relações sexuais antes do casamento. E o que fica melhor é imoralidade, porque indica o uso ilícito de todos os impulsos sexuais. E tem algumas tradições que tratam como imoralidade. Irmãos, o maior inimigo da santificação é a imoralidade. Esse tipo de pecado, ele não desaparece automaticamente. E não sei nem se aparece com o tempo. Da vida de alguém não desaparece, né? Porque senão a Bíblia não diria aos nascidos de novo para absterem-se desse tipo de pecado. Por que a Bíblia está nos exortando? Saiam disso, fujam disso, abstenham-se da prostituição. Porque você se converteu, mas isso está na sua natureza. Tem que estar cada instante indo à cruz. Irmãos, a prostituição é um pecado diferente dos demais. Sabe por quê? Paulo em 1 Coríntios 6,18 diz assim:
fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, não afeta o corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. É preciso que nós entendamos, irmãos, o que há por trás desse tipo de pecado. O que Paulo está falando com isso? Paulo está enfatizando nessa carta aos irmãos de Corinto é o valor da santidade que o corpo deve ter. Sabe por quê? Porque ele foi feito para ser morada de Deus. Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. E é por isso que você não pode profanar esse corpo. E se você é filho de Deus, se você é filho verdadeiramente, se você pode dizer que o Espírito de Deus habita dentro de você, que você é morada desse Deus soberano, como é que você pode agir com atos de moralidade? 1 Coríntios 6,13 diante fala sobre isso. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis? É novidade isso para vocês, para mim? E eu porventura tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Deus Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, alto preço, o sangue de um inocente, do Filho de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, abster-se da imoralidade é uma ordem para todo crente. É ordem, não é opção. O corpo não foi feito pelo Criador para esse tipo de pecado, para a imoralidade, mas para carregar em si a presença de Deus. Deus criou o corpo com um destino bem definido. Da mesma forma que nós lemos lá, Ele fez o estômago para os alimentos e vice-versa, o que mostra o propósito bem definido, bem distinto, Ele também o que? Projetou o corpo com um propósito bem direcionado, para ser morada dele. Então, irmãos, o nosso corpo não foi criado para a imoralidade. Coloque isso na sua mente, mas para ser santo, de modo a servir como moradia de um Deus que é santo. É por isso que ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Se qualquer um de nós aqui, solteiros ou casados ou viúvos, seja o que for, adolescente, jovem, velho, o que for, se nós tivermos por desejo sexual o nosso corpo tocado por um homem ou uma mulher que não seja o nosso cônjuge, nós estaremos profanando o corpo que é morada de Deus. E se nós não nos arrependermos amargamente, nós vamos receber o juízo de Deus. E aqui vale lembrar que Jesus vai muito além disso, quando ele diz lá: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura, no coração já adulterou com ela, já profanou. A segunda coisa é possuir o corpo em santidade e honra, diz o nosso texto. Se nós somos verdadeiros e reais filhos de Deus, nós temos que possuir o nosso corpo em santidade e honra. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Quando Paulo disse isso aos irmãos em Corinto, irmãos,
Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ele estava dizendo o que com isso? Que nós não somos mais de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos mais. Nós não temos mais querer. Nós não podemos mais fazer o que nós achamos que podemos ou devemos fazer. Acabou. Deus nos comprou pelo sangue do Filho dele, lá na cruz. Ele pagou um alto preço por cada um de nós que aceitamos ele. Então o nosso corpo deixou de ser nosso e passou agora a ser dele. Quando você compra algo, não é seu? Você só não tem a posse de um objeto quando você paga por esse objeto? Assim é o Senhor. Ele pagou por nós e agora ele tem a nossa posse. Você já imaginou o que é isso? A nossa responsabilidade diante de Deus. Irmãos, por não sermos mais donos de nós mesmos, acabou. É cruz. É crucificação do nosso velho homem, da nossa velha natureza, da nossa carne. Ó, irmãos, e isso se refere não apenas a questões de moralidade, mas também como alimentação, bebida, vestuário, que vai tudo por esse caminho. Honrar a Deus em santidade é usar o nosso corpo, o meu, o seu corpo, de acordo com a vontade de Deus que está aqui, ó. E é por isso que você precisa ler isso daqui, ó. Se você não tem fome disso, se você não tem desejo de ler isso daqui, ó, eu não vou falar nada. Não dá para entender. No mínimo não dá para entender. A terceira coisa que eu quero dizer do texto: não defraude o seu irmão. Não defraudar o seu irmão. Irmãos, a imoralidade é um pecado que não afeta só a quem pratica um ato sexual, mas também afeta a quem se envolve nele, independentemente da prática. Quando duas pessoas se envolvem em qualquer tipo de moralidade, além de pecarem contra Deus, né, pecam contra o corpo, também defraudam um ao outro, que é um outro pecado que está na relação. Não prostituís, mas também não defraudeis o seu irmão. Defraudar significa ir além. Defraudar significa ultrapassar os limites permissíveis pelo bom senso e pelas leis de Deus. Você sabe o que a Bíblia ensina. Não viva um namoro mundano. Não faça isso. A Bíblia está condenando um mundo de coisas. Então, irmãos, não defraudar é não ir além daquilo que a Bíblia está dizendo que você não deve fazer. Porque se você for além, você está defraudando. E aqui, ó, eu quero chamar em especial, a atenção das mulheres com relação à vestimenta. Sabe, irmãos, você não sabe, existe um espírito demoníaco da sensualidade. Isso é um espírito. Isso é um espírito.
O crente que tem a marca da santidade ao Senhor, ele deve ser diferente. Ah, você não tem nada a ver com isso. O que meu vizinho tem a ver com isso? Eu boto minha saia que eu quero botar. Ninguém tem nada a ver com isso. Se ninguém tem nada a ver com isso, você não conhece a Deus. Ele não é o Senhor da sua vida. Ele não é o seu dono. Não estou dizendo aqui que nós temos que botar agora um uniformezinho, homens de terno, gravatados, mulheres com aquelas roupas. Estou falando isso não. Mas, irmãos, nós temos que mostrar zelo pelo santuário de Deus. Nós temos que mostrar, não sendo instrumento de defraudação por meio dessa sensualidade que está imperando nesses dias. E a palavra trata desse assunto quando ela diz lá em 1 Timóteo 2, na primeira parte do versículo, que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Irmãos, tem irmãs que por ingenuidade, foi difícil botar essa palavra ali, ingenuidade, mas botei porque às vezes eu vejo a minha filha ali, Ana Clara, 14 anos, não tem nada de ingênuo, mas às vezes eu vejo um negócio assim, eu disse, será que essa ingenuidade ou já é o capetinha que está lá dentro? Não é dentro dela não, tá? Porque o crente não tem demônio não. Então eu botei aqui, será que por ingenuidade ou por espírito de demônios mesmo da sensualidade, elas usam saias tão curtas, que dependendo do movimento mostra as calcinhas. Agora, retiro por época do carnaval, todo mundo conhece o sítio do Nilson, escadas bastante íngremes. Teve uma lá subindo a escadinha, a sair, e nego lá embaixo viu escondido todinho. Se você quiser saber qual é a cor, depois você me pergunta. Então, será que você é tão ingênuo? Será que é tão ingênuo que você não percebe que aquela roupa, o movimento seu vai mostrar e aquilo ali chama a atenção de um homem? Blusas de alcinhas tão abertas. Hoje com esse negócio parece que hoje é o calor. Que calor. Aí quanto mais o tempo esquenta, olha só, hein? Vai esquentar mais, hein? Cada ano a temperatura vai subindo. A temperatura sobe, a roupa diminui. Porque está muito calor. E vai. E aqueles troços com alcinha que você mexe, levanta o bracinho e vai lá, os peitos, tudo aparecendo. Está de sutiã, e daí? O sutiã está mostrando ali. Você não sabe o que é o olho de um homem. Shortinhos e calças tão atarracadas. Mostra lá as forminhas, os detalhes. Isso não é brincadeira, meu irmão. Deus te cobrando isso, Ele vai te cobrar isso. E não usa o argumento de que o homem é sem vergonha, é safado, não usa esse argumento não, porque eu já ouvi. Deus criou o homem dessa forma. A mulher é o sentimento, as emoções, é o carinho que ela recebe de um homem, é isso que a atrai. O homem não, é visual. Deus fez assim. Então nessa natureza do infeliz, depois de convertido, ele tem que lutar agora para viver uma vida de santidade, não permitindo que essas coisas penetrem em seu coração. Agora, se nos dias vivendo numa normalidade isso já é difícil, quanto mais uma provocação ao seu redor por parte de irmãos.
Quarta coisa, Deus é vingador. Deus é vingador. Versículo 6 diz que nesta matéria de moralidade, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Irmãos, os pecados de moralidade não ficarão impunes, não. Porque a Bíblia diz que Deus é o vingador dessas coisas. Provérbios 6, 28, 29 diz assim: andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Vamos embora, vamos pegar domingo que vem, vou trazer um carvão ali, vamos botar uma brasa ali, e vai lá andar em cima daquele carvão. Eu quero ver se o seu pezinho não vai sair a carne toda. Assim será com que, se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. E aqui não é só chegar no sentido de sexo, não. Muitos crentes, irmãos, estão levando isso na panela, na brincadeira, levando esse ensino bíblico na brincadeira. E Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios, ele declarou lá, capítulo 10, 8, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Paulo aqui estava se referindo àquele episódio que se deu quando os israelitas estavam nas proximidades de Moabe e se entregaram à prostituição com as moabitas. E o texto mostra que uma praga matou mais de 20.000 homens em um só dia. Não se trata de uma coincidência, é juízo sobre o pecado. Só que naquele tempo Deus matava aqui e agora. Hoje, se você não se arrepender, Ele vai te matar no dia que você fechar os seus olhos, que aí não haverá oportunidade de arrependimento. Aquela praga só cessou quando Finéias, se eu não me engano, neto de Arão, fez expiação pelo povo, e aí a praga cessou, o juízo de Deus. Então, irmãos, vivemos num mundo em que cada dia que passa, o ser humano se entrega à degradação moral. Cada dia as coisas vão piorando, cada dia coisas vão surgindo, cada dia nós vamos sabendo de algumas coisas e vamos nos espantando. Não percamos de vista que Deus é amor, mas o amor de Deus é também destruidor, fogo destruidor. Ele também se vinga e destrói o homem. Tem um texto aqui para ler, mas eu vou pular. Quinto, está fechando. Rejeitar santificação é rejeitar a Deus. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Não vou pular esse texto aqui não. Vou pular não. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus. Olha como é que Deus age, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro levianismo, essa praga contrário à natureza, contrário ao que Deus fez. Deus fez homem, fez mulher, não fez duas mulheres para ficar se ralando. Semelhantemente, essas mulheres, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não vem com essa história e João amava Jesus, lá no peitinho de Jesus. Homossexualismo, lesbianismo, fim e inferno, sem considerar a degradação moral durante a vida nessa terra. Então, irmãos, rejeitar isso daqui é rejeitar a Deus. Crentes estão aí fazendo pouco caso dessa mensagem de santidade. Estão fazendo. E não só na mensagem, mas fazendo pouco caso de quem as ensina. Eu hoje posso estar sendo ridicularizado por alguns. Saiba, o que está escrito aqui, que quem rejeita o ensinamento dessas coisas, não rejeita o homem, não rejeita a mim, mas rejeita a Deus, que me levantou para proclamar essa verdade. E concluindo, se você deseja vitória nessa área, porque, irmãos, as lutas existem, todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, todo dia as tentações vêm. Se você deseja vitória sobre essa área, porque não é fácil, e o Senhor sabe que não é fácil, porque Ele quer da gente a sinceridade de coração. Se você quer vitória, o segredo é fugir. Paulo, escrevendo aos Coríntios, advertendo os irmãos quanto ao perigo deste pecado, ele aconselhou-os: fugir da prostituição. Advertiu os irmãos de Tessalônica, dizendo: abstende-vos, fugir de toda a aparência do mal, de tudo. E escrevendo também a Timóteo, deu o mesmo conselho: foge também das paixões da mocidade. Grava essa frase na sua mente: a minha vitória contra a imoralidade está em fugir. Você só encontrará a vitória nesta área se você fugir. Tem pessoas caindo. Quantos homens de Deus, chamados homens de Deus, caíram pelo adultério? Por quê? Porque não fugiram. Por isso que a gente sempre ensinou aqui, era um lema do irmão Valtir: homem não trate com mulher, mulher não vai se confidenciar com homem. Cada sexo separado, porque é no outro. E daqui a pouco as coisas acontecem. Irmãos, lembrem-se da história de José, lá no Egito, que por temer a Deus, não abriu mão da santidade. Ele não trocou a santidade pela sedução da mulher de Potifar. Ele teve toda a oportunidade de satisfazer o prazer da carne dele e ainda usar a oportunidade para poder melhorar de vida, porque era um escravo. O que ele fez? Fugiu da tentação. Fugiu. Não se importou com o que ele ia passar. Ele fugiu. Se você não abrir mão da sua santificação, Deus vai te exaltar.
como exaltou a José. Caso você faça a opção de viver uma vida sem santidade, o próprio Jesus diz: até o que você tem lhe será tirado. Você tem alguma coisa? Talvez você não tenha nada, mas até esse nada que você tem, Ele vai te tirar. Lembre-se da história de Sansão, que vivendo descuidadamente, sem temor a Deus, trocou a santidade dele pela sedução de uma mulher alheia. Um homem consagrado a Deus como nazireu para o resto da vida dele, antes mesmo do seu nascimento, dotado pelo Espírito de Deus para realizar feitos prodigiosos de força física, homem que teve a oportunidade de entrar para a história como um dos juízes mais poderosos que o povo de Israel vive. Homem que, ao violar o princípio nazireu de dedicação, santificação a Deus por suas relações imorais com a prostituta de Gaza e com Dalila, perdeu a sua força que lhe fora dada por Deus. Homem que foi traído pela sua própria concupiscência carnal, trocou a santidade por uma sedução, e ao se deixar seduzir por uma mulher, teve o abandono de Deus, descendo do auge da sua fama, porque ele teve até ao escárnio e a morte. Será que você consegue perceber a diferença entre José e Sansão em relação àquele que busca viver uma vida de santidade e aquele que não busca? Quando José se encontrou em dificuldade de resistir os apelos da mulher de Potifar, ele não lidou com o problema, ele não tratou com o problema de nenhuma forma a não ser fugir. Ele fugiu e na fuga alcançou a vitória. De pastor de rebanho e escravo a governador de toda a terra do Egito. O que Deus faz com quem preserva a santificação, quem honra a Ele uma vida de santidade? Sansão, homem consagrado a Deus, que teve a mesma oportunidade, até maior, porque a força que ele tinha dava garantias a ele de proteção contra muitos males, que não teve José quando foi jogado naquela cova. Se ele fosse um homem forte, teria lutado, não teria deixado. E Sansão tinha uma força, mas ele preferiu os prazeres carnais ao invés de viver a santidade dele. E do auge das festas regadas a vinho, o auge, desceu ao ponto de ter os seus olhos furados, ser humilhado e encontrar a morte. Irmão, sempre que a Bíblia se refere ao pecado da imoralidade, ela ensina a mesma saída: fuja, não resista não. Não dá uma de super-homem, não. Senão, a criptoneta, ou Nita, vai te derrubar. Desenvolva o temor de Deus. Vamos desenvolver. Não vamos levar isso aqui a brincadeira como brincadeira, não. Desenvolva esse temor, que a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. É somente o temor de Deus, o temor a Deus, que vai fazer com que você vista uma roupa decente. Só. Não vai ser eu falando para você, vai ser o temor do Senhor. Porque se você tiver um temor por Ele, na hora que você botar sua roupa, você vai se sentir incomodado pelo Espírito dele, e aí você não vai conseguir usar. Ele vai mostrar para você o que é decente e o que não é decente. Não sou eu não estou aqui para dizer se é no joelho, abaixo do joelho, no meio da canela, não. Deus vai te mostrar isso.
mas se você tiver o temor a Ele. Somente, irmãos, o temor a Deus vai fazer com que você não fique vendo pornografia na internet, porque hoje é só digitar lá, fala bem, pornografia, aparece tudo que o diabo tem para te dar. Somente o temor de Deus vai fazer com que você não fique na prática do namoro aí, esse namoro mundano, safado, porque você não precisa disso para poder ter um relacionamento com uma pessoa até o dia do seu casamento. Você não precisa. Somente o temor a Deus que vai fazer você, casado, lutar pelo bem-estar da sua casa, da sua família, tratando a sua mulher com respeito e honra, seu marido. Só o temor do Senhor, só o temor do Senhor vai nos fazer fugir da imoralidade. Só. Se você já é convertido a Jesus, você está santificado e continue a santificar-se. A boa obra que o Senhor começou em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é promessa dele. Continue, vá em frente, não olhe as circunstâncias, o Senhor é contigo. Mas se você ainda não é convertido, se você é apenas um religioso, o Senhor te chama nesta noite à santidade. Ele te chama nesta noite a você tomar uma posição na presença dele, o aceitando como Senhor absoluto sobre a sua vida, porque sem santidade ninguém verá o Senhor.